Um bom dia. Glória a Deus porque você veio, porque você está aqui. E é o Senhor que nos trouxe. Foi o Senhor quem nos trouxe, amém? E o nosso Deus não faz nada por acaso. Tudo dele e nele tem um propósito, tem um porquê. E se ele nos trouxe aqui nessa manhã é porque ele tem algo para falar conosco. Que o seu coração esteja aberto, que seja uma terra boa para essa semente repousar, germinar e dar fruto. Amém? Vamos orar? Jesus, nós te agradecemos, te exaltamos, te agradecemos por esta manhã, bendizemos o seu nome. Obrigada, Senhor, pela porção que o Senhor tem dado a cada um de nós, da sua fé, da sua graça, do seu poder. Nós te exaltamos, Senhor, e te agradecemos, porque em Ti nós estamos guardados, em Ti nós estamos protegidos, por Ti nós somos guiados e conduzidos. Obrigada por estarmos aqui nesta manhã, cheios da sua graça e da sua presença. Obrigado, Espírito Santo, porque o Senhor habita em nós e age em nós e através de nós. Nós queremos, neste momento, Senhor, trazer as nossas mentes cativas a este momento, cativas à obediência da sua palavra. Nós rejeitamos todo pensamento, toda preocupação, tudo que nos distraia, tudo que nos tire desse momento, e nós damos ordem à nossa mente e à nossa alma, que ela esteja conectada contigo, conectada com o reino, desejosa da sua palavra e das suas instruções. Obrigada, Senhor, porque em Ti nós estamos guardados, em Ti nós estamos protegidos. Obrigado, Senhor, porque o Senhor dá ordem aos seus anjos para que eles trabalhem a nosso favor. E nós te agradecemos, ó Pai, porque é inimaginável aquilo que o Senhor pode fazer em nós e através de nós, pela sua palavra, quando nós nos expomos ao teu ensino, à tua instrução e à tua direção. Por isso, que esta manhã seja uma manhã poderosa, que essa aula, Senhor, não seja apenas uma aula de conhecimento, mas que seja a sua palavra revelada, chegando até nós, a sua palavra revelada, produzindo em nós transformação, graça, ajuste, poder nas nossas vidas. Nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Você pode se assentar. Nós estamos já há um mês, né? Com o tema Aliança, e ainda temos a aula de hoje e a aula da semana que vem dentro desse tema. E no tema de hoje, nós veremos aqui a aliança nos tempos de provação. Ali cortou, mas é a aliança nos tempos de provação. E o texto base aqui é Lamentações 3, 22 e 23, que diz assim: As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são cada manhã. Grande é a tua fidelidade. E para falar a respeito da aliança do Senhor conosco, em meio às provações, e aqui tendo como um instrumento aqui, Lamentações 3, 22 e 23, a gente precisa entender qual é o contexto dessa lamentação de Jeremias. O texto já, o nome do livro já explica o contexto, né? Lamentações. Quem lamenta está em sofrimento, quem lamenta está reclamando ou está angustiado, né? E esse era o contexto aqui é o pano de fundo do que Jeremias está dizendo aqui. Ele está dizendo que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. E aí ele diz, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são a cada manhã. E aí, no meio dessa angústia e no meio dessa lamentação, ele diz: grande é a tua fidelidade. E aí, a gente vê aqui que, em meio ao colapso da cidade da aliança, nasce essa declaração: grande é a tua fidelidade. Que colapso foi esse? Que provação foi essa de Jerusalém? E aí, a gente está falando aqui de um acontecimento que você pode vê-lo retratado em pelo menos uns 12 livros da Bíblia, vai falar sobre essa provação aqui de Lamentações, que foi quando a Babilônia tomou Jerusalém, destruiu o templo, levou os exilados, matou muitos outros, largou muitos outros e tomou conta ali daquele lugar que era o lugar do povo de Deus. Então você vai ver retratando durante, né, o que aconteceu ali, o fato em si da derrubada de Jerusalém. Você vai ver em 2 Crônicas, você vai ver em Reis, depois você vê no pós, né, durante ali o exílio, Neemias, você vai ver Esdras, você vai ver em
Isaías vinha muito antes avisando que isso iria acontecer. Jeremias anunciou ao povo: arrependam-se, mudem de conduta, cria jeito, vai acontecer, o Senhor está lhes dando uma chance, o Senhor está avisando. Jeremias, inclusive, profetizou quanto tempo esse sofrimento duraria, mas ele foi humilhado, ele foi rejeitado pelos seus, ele foi lançado num poço. Enfim, o povo teve chance, e muita chance, mas permaneceu no erro, permaneceu na falha, permaneceu quebrando a aliança. A aliança do Senhor conosco, ela é, da parte do Senhor, dependente só do caráter dele. A aliança do Senhor para conosco depende de quem ele é. Mas a nossa aliança, né, a nossa parte nessa aliança, ela pode ser quebrada, de acordo com as nossas atitudes, de acordo com a nossa infidelidade. E o povo estava sendo infiel. Eles estavam sendo infiel adorando a outros deuses, eles estavam sendo infiel com injustiça social e falhas de todos os níveis possíveis. E não foi por falta de aviso. E não foi um aviso de há 1 ano, de 2 anos. Foram séculos esse povo sendo avisado que aquilo dali aconteceria. Enfim, chegou esse tempo da provação, chegou esse tempo da dor. E ali, quando Nabucodonosor, né, tomou a Jerusalém, o que ele fez? Ele tentou tirar a identidade também daquele povo. Porque ele não podia exilar milhares e milhares de pessoas. Então ele levou para a terra dele os mais sábios, aqueles que eram autoridades, aqueles outros que poderiam, demonstravam, né, algum tipo de risco, ele matou. E as pessoas que não apresentavam nenhum risco, que não eram pessoas influentes, que não eram pessoas que eram líderes, ele largou lá. Mas ele colocou alguém ali, da parte dele, meio que administrando o que restou de Jerusalém. Mas o que aconteceu com aquele povo foi que, tanto os que foram exilados quanto os que ficaram, eles viram tudo aquilo que era palpável e visível na fé deles sendo destruído. Como que eles viam a presença de Deus? Eles percebiam Deus dentro como nós percebemos? Não. Eles estavam numa antiga aliança. Eles precisavam ver manifestações. Eles precisavam ver aquele templo. O templo para eles era a certeza de que Deus estava ali e que eles tinham uma aliança com Deus. E esse templo foi destruído. Então esse povo, eles não tinham o entendimento que Deus habitava neles. Esse entendimento é nosso, porque nós, da nova aliança, temos esse entendimento que o Espírito Santo está dentro de nós. Mas eles não, eles precisavam daquele templo, para eles terem a certeza de que Deus estava ali, de que Deus tinha uma aliança com eles. Eles precisavam de um profeta, para entender que Deus estava falando com eles. De repente, tudo isso foi destruído. Alguns foram levados, outros ficaram, outros foram assassinados, mas o templo foi destruído. E a gente vê que essa provação, né, de Jerusalém, ela envolveu a perda do templo, a perda do rei, que era a referência, né, o guia deles ali, e perderam a terra. Foi esse o contexto dessa provação, desse sofrimento do povo de Deus, do povo em que Deus tinha uma aliança com eles ali. Mas, dentro de todo esse contexto, e a gente poderia falar muito a respeito disso, porque a gente tem aqui um pré-exílio, em que a gente vê a fidelidade de Deus e o amor zeloso do Pai, alertando aquele povo, avisando aquele povo. A gente vê o Senhor cumprindo a aliança que ele tinha com esse povo no pré-exílio. A gente vê o Senhor cumprindo a aliança dele no exílio. Como que ele cumpriu essa aliança? Uai, mas o povo foi dilacerado. Imagina, quantas mortes, quantos desapareceram naquele momento, quantos eles não sabiam se tinham morrido ou se tinham sido levados, quantos ficaram. Os que ficaram, muitos deles, porque Jeremias ficou, e Nabucodonosor deu a chance a Jeremias de escolher se ele queria ir para a Babilônia ou se ele queria ficar. E Jeremias decidiu ficar. Só que aquele povo de coração duro, mesmo passando por tudo que passaram, ainda continuaram humilhando a Jeremias, não dando ouvidos à palavra do Senhor, que era ali trazida através desse profeta, ao ponto de levarem Jeremias à força para o Egito. E Jeremias dizendo, não é para ir para o Egito. E eles foram para o Egito. Ou seja, mesmo diante dessa provação e dessa dor, muitos
permaneceram com seu coração duro. Muitos não perceberam que o Senhor cumpriu a aliança antes daquilo acontecer, e naquele momento o Senhor estava mantendo a aliança dele. Quando você vê Daniel é um dos exilados nesse sofrimento. Quando você vê Daniel e tudo que aconteceu com Daniel ali, naquela terra estrangeira, e quantos milagres extraordinários, eu posso dizer que o Senhor não manteve a aliança dele mesmo durante aquele sofrimento? Não. O Senhor permaneceu sendo Deus. O Senhor permaneceu e cumpriu a sua aliança junto àqueles que criam nessa aliança, aqueles que consideravam essa aliança, ao ponto de Daniel passar pelo que passou e os seus amigos passarem pelo que passou e permanecerem fiéis. Então é no meio dessa lamentação, no meio dessa tristeza e no meio dessa provação que nasce esse entendimento. Grande é a tua fidelidade. Grande é a tua fidelidade. O templo foi destruído? Foi. Mas grande é a tua fidelidade. O rei foi tirado? Sim. Mas grande é a tua fidelidade. Perdemos a terra? Sim. Mas grande é a tua fidelidade. E é isso que o Senhor quer trazer para nós nesta manhã. Não importa o que esteja acontecendo nas nossas vidas. Não importa o tamanho da provação. Não importa o tamanho dos conflitos internos e externos. Não importa os conflitos no âmbito da mente. Não importa as injustiças que se achegaram até nós. Não importa as perdas que nós passamos ou que nós estamos passando. O que tem que ressoar dentro de nós é: grande é a tua fidelidade. É essa a palavra que o Senhor tem para nós. Nessa manhã o Senhor quer nos dizer assim: olha, eu sei, eu considero o que está acontecendo com você. E muitos podem ter sido os caminhos que te levaram a este sofrimento. Pode ter sido uma quebra de aliança, pode ter sido uma quebra de um princípio, pode ter sido uma escolha que você fez lá no passado, pode ser uma preparação para algo grandioso que está à frente, pode ser o abrir de portas para o extraordinário, mas o que permanece é: grande é a fidelidade do Senhor para conosco e a aliança que Ele mantém com cada um de nós. Porque essa aliança não vai depender da emoção do nosso Deus. Essa aliança não vai depender do humor do nosso Deus. Essa aliança não vai depender de critérios humanos. Essa aliança está alicerçada no caráter de Deus. E Deus é bondade, Deus é fidelidade, Deus é amor. Então, mesmo esse povo sofrendo dessa forma, mesmo diante de todo esse transtorno e de uma dor que ela foi tão grande que ela está retratada tanto na palavra, em tantos livros, quanto na história. Se você for estudar a história do Império Babilônico, se você for estudar até a história do Império Persa, você vai ver esse acontecimento. Foi algo marcante, foi algo grande. E foi algo que alterou os padrões até do judaísmo. Por quê? Lembra que eu falei que o povo dependia do templo? Eles dependiam do rei, dependiam do templo, dependiam do profeta. Exilados, eles tiveram que começar a aprender a procurar a Deus, a buscar a Deus. E ali já se via o desejo do Senhor em se revelar como Ele de fato era. A gente tem a revelação de quem Deus é na pessoa de Jesus Cristo. Quem é Deus? Olha para Jesus. Como é Deus? Olha para Jesus. Quem foi Deus? Olha para Jesus. E Ele vem ao longo de toda a história se revelando, se revelando, se revelando, até a expressão exata de quem Ele é, que é Jesus. E ali, naquele momento, aquele povo que estava fiado, preso a um templo, a um rei, a uma terra, a uma nação, achando que Deus só se revelava através desses elementos, eles passaram, aqueles, né, que mantiveram essa aliança com o Senhor, eles passaram a entender que Deus sim estava presente fora daquele templo. Que Ele não dependia da geografia, Ele não dependia dos ambientes. Eles perceberam que o Senhor sim estava presente fora daquela terra. Em terras estrangeiras, em terras corrompidas, em terras contaminadas, ali o Senhor estava presente. E eles passaram a orar fora do templo, eles passaram a procurar a Deus individualmente, sem depender de um profeta, eles passaram a acessar quem de fato Deus era, o Deus invisível. O Deus que não depende de paredes, o Deus que não depende de lugar, o Deus que não depende do outro para falar com você, Ele fala diretamente com você. E olhe que nós estamos falando de uma aliança, podemos dizer, inferior.
a antiga aliança. Ainda assim, Deus mantinha a sua palavra, mantinha a sua aliança e mantinha a sua fidelidade. Então, a aliança ela é sustentada pelo caráter de Deus e não pela estabilidade da vida. O que significa isso? Quer dizer, então, que a aliança do Senhor para conosco, ela depende de estar tudo bem conosco? Tá tudo certo? Então Deus está mantendo a aliança. Tá tudo errado. O Senhor virou as costas para mim, o Senhor não me escuta, o Senhor está bravo comigo, o Senhor está agora trazendo seu juízo porque eu fiz tal coisa, porque eu falei tal coisa, porque eu agi de tal maneira. O Senhor está distante? Não, a aliança do Senhor não depende da estabilidade da vida. Seja na tempestade, seja na bonança, seja em qualquer circunstância das nossas vidas, a aliança dele para conosco permanece. Não é um contrato. Quando você tem um contrato, eu fiz um contrato com você. Você tem que fazer a sua parte e eu tenho que fazer a minha, não é assim? Senão a gente vai rescindir esse contrato. A aliança com o Senhor não é um contrato, e isso já foi dito aqui, né, em outras aulas. Não depende do nosso desempenho, quão excelente nós somos. Eu estou sendo bom demais, então o Senhor vai agora manifestar a sua graça e mostrar que Ele tem uma aliança comigo. Eu estou muito mal. O Senhor quebrou a aliança comigo. A aliança permanece. Agora, a aprovação, ela vai chegar. Dependendo da nossa conduta, dependendo daquilo que a gente quebrou, dependendo dos princípios dos quais nós nos afastamos, a aprovação vai chegar. Porque acima também de tudo, e que faz parte do caráter do nosso Deus, Ele é justo. Ele é justo. Assim como o sol brilha sobre o justo, brilha sobre o injusto. E o Senhor vai zelar por esta palavra. Então, tem coisas que você vai agir, você vai utilizar do seu direito de livre-arbítrio, mas a justiça do Senhor, a fidelidade dele, vai fazer também você sofrer as consequências, porque ele é justo. Agora, a graça, o amor, a disponibilidade do Senhor para conosco, ela permanece. Basta você se arrepender, voltar e procurá-lo. Ele sempre vai estar disponível para nós. E é um compromisso pactual baseado no caráter de Deus. E esse exílio, ele trouxe 3 verdades fundamentais. Primeiro, Deus não está limitado ao espaço, ou seja, aquele templo, aquela cidade, aquela terra. A disciplina é a expressão de amor pactual. O que significa isso? Faz parte dessa aliança do Senhor de amor conosco a disciplina. Se você tem uma criança, você disciplina a sua criança, isso não quer dizer que você deixou de amá-la. Meu filho, eu tiro o videogame dele e ele fala, vocês não me amam. E aí eu falo, um dia você vai entender. Se você tem um animalzinho, um cachorrinho, você deixa o cachorro fazer tudo que ele quiser? Se você tem um cachorrinho que quando você abre a porta, abre o portão, ele sai louco, disparado na rua, você vai tentar discipliná-lo e ensiná-lo, não vai? Para quê? Para que uma hora ele não saia e seja atropelado, não é isso? Para que ele não desapareça. Ou seja, a aliança do Senhor para conosco, essa aliança pactual do Senhor para conosco, que é em amor, ela envolve disciplina. Esse povo estava sendo disciplinado. E isso não quer dizer que o Senhor não tenha tentado de outras formas discipliná-los. Não, eu não digo nem tentado, mas assim, isso não quer dizer que o Senhor não disponibilizou outras formas deles aprenderem. Muitas formas, muitos acessos o Senhor deu para que esse povo aprendesse, até que chegasse essa dura disciplina. Os próprios profetas, né, ensinando, falando da vontade de Deus, avisando sobre o caminho errado que a nação estava seguindo, é uma maneira de Deus disciplinar o povo. Né? Voltem para onde vocês estão indo vai dar errado. Vocês vão abrir portas, vocês vão abrir brecha para que as nações inimigas venham e invadam. Exatamente. E muitas vezes Deus até permitia que nações inimigas invadissem para disciplinar o povo, fazer com que o povo voltasse à busca da presença dele ao caminho de santidade. Exatamente. E aí a gente pensa assim, né? Era um povo, assim como nós, que dependia totalmente da graça e do poder do Senhor. Sozinhos, eles não podiam nada. Sozinhos, aquele povo não podia nada, eles dependiam do Senhor. Então, quando o Senhor está vendo ali, eles quebrando a aliança, adorando a outros deuses, se contaminando com outros povos, fazendo tudo que o Senhor dizia que não era para fazer. O Senhor sabia que eles precisariam do poder do Pai,
para vencerem guerras, para passarem por situações, mas eles estavam quebrando, e como o Cleidson falou, eles estavam abrindo brechas. Eles estavam abrindo ali portas, escancarando portas que traria para eles as consequências de não poderem contar totalmente com a presença do Senhor e com a graça do Senhor naquilo que eles tivessem que viver. E aí, esse povo, né, em Jerusalém, para eles a nova aliança era uma promessa futura. Olha só, nós estamos falando até agora da aliança do Senhor com este povo. E agora a gente vai falar da aliança que era prometida para eles. Vamos ler aqui, ó, Jeremias 31, do 31 ao 33. Então, chegando os dias, declara o Senhor. Chegará, né, os dias, declara o Senhor, em que farei uma nova aliança com a comunidade de Israel e com a comunidade de Judá. Não será como a aliança que eu fiz com seus antepassados, quando os tomei pela mão para tirá-los da terra do Egito, porque quebraram a minha aliança, apesar de eu ser o marido deles, declara o Senhor. Essa é a aliança que farei com o povo de Israel depois daqueles dias. Ele está falando aqui de Jesus e da aliança que seria cumprida em Jesus. Declara o Senhor: porei a minha lei no íntimo deles e as escreverei no seu coração. Serei o Deus deles e eles serão o meu povo. A nova aliança, para esse povo que estava passando por essa provação, ela era uma promessa futura. Era algo que aconteceria e que eles não sabiam quando aconteceria. Em meio a toda essa dor aqui, em toda essa provação, o Senhor ainda estava dizendo: olha, vocês estão sofrendo, vocês estão passando por isso, mas vai chegar o dia em que eu farei uma nova aliança com vocês. E aí ele começa a falar aqui dessa aliança que ela é interior. Porei a minha lei no íntimo deles e as escreverei no seu coração. Serei o Deus deles e eles serão o meu povo. Essa aliança que para eles era uma aliança futura, para nós, ela é uma presença contínua. Essa aliança, aquela promessa lá, foi cumprida e nós temos acesso a essa nova aliança. Isso que o Senhor disse que faria, Ele fez. E é por isso que hoje nós temos o Espírito Santo dentro de nós. Hebreus 13:5 diz: nunca o deixarei, jamais o abandonarei. E Romanos 5:5 diz: e a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo que Ele nos deu. Essa é a nossa realidade. Sempre que a gente passa aqui pelo Antigo Testamento, pela Antiga Aliança, nós temos que colocar os óculos da nova aliança, o entendimento de que nós não fazemos parte mais dessa aliança. Embora seja o mesmo Deus, embora esse Pai seja imutável, Ele cumpriu a promessa. E através de Jesus, nós estamos inseridos na nova aliança. Simone, significa então que a gente não passa mais por provações? Significa que essas dores não vão nos assolar? Não. Significa que aquele povo que antes precisava de um profeta que trouxesse a palavra de Deus, que precisava de um templo onde eles encontrassem a presença do Senhor, que precisava fazer parte de uma terra que foi prometida pelo Senhor para se sentir aliançado com Ele, esse povo não somos nós. A nossa realidade é que tudo isso agora está dentro de nós. Nós fomos feitos o templo do Senhor. Dentro de você está o mesmo poder que ressuscitou Jesus dos mortos. Está dentro de mim, está dentro de você, através do Espírito Santo que nos foi dado. O Senhor derramou, olha essa expressão, né? Não foi de gotinha, não foi. Ele faz questão aqui de colocar claramente, né? Ele derramou do seu amor em nós, através do Espírito Santo que Ele nos deu. Então, no dia que o Espírito Santo foi habitar em você, o amor de Deus foi derramado em você. Você é o tabernáculo. Você é o templo dessa presença gloriosa. Muitas vezes nós não temos consciência, nós não temos entendimento, nós não temos o zelo, nós não temos a dimensão do que isso significa. E Jesus nos avisou: olha, coisas maiores do que as que eu fiz, vocês farão. O Espírito Santo está dentro de nós. E muitas vezes nós olhamos para essa realidade aqui. Quantas vezes nós, mesmo sendo detentores desse poder, nós queremos viver e agir como esse povo, que precisava de um templo, que precisava de um profeta, que precisava de um lugar, que precisa de uma música, que precisa de um espaço, que precisa de uma atmosfera
para acessar a presença de Deus e passar pelas provações? Quantos de nós passamos por dificuldades? Estamos sofrendo, estamos assim sendo esticados no nosso limite. E a gente pede ao Senhor que Ele levante alguém. Senhor, levanta um profeta seu para falar comigo. Se o Senhor está me ouvindo, manda alguém me ligar. Alguém vir orar por mim. Ei, esse pensamento, esse entendimento é desse povo aqui, que precisava de um tempo, de um lugar, de uma terra e de um rei. O Senhor está dizendo, eu colocarei dentro de vocês, e Ele de fato colocou, Ele cumpriu essa palavra, Ele cumpriu essa promessa. Tudo isso aqui que aconteceu, esse exílio, foi 586 anos antes de Cristo. Você pode dizer, eita, demorou muito, né? Demorou para essa promessa ser cumprida, né? Mas deixa eu te dizer, essa promessa foi feita lá no Éden. Lá no Éden, o Senhor já tinha falado a respeito de Jesus. Então, diante das situações que nós vivemos e tudo que nós passamos, lá em João 16:33 diz assim, eu disse isso para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham coragem, eu venci o mundo. Jesus está alertando aqui a respeito das provações. Mas Ele também está nos encorajando. Ele sabia, quando o Senhor falou isso aqui, Ele sabia que o Espírito Santo viria, que habitaria naquele povo. O Senhor alertou o povo dizendo assim, olha, Jesus sabia que aquele povo ia ficar desbaratinado na hora que Ele subisse aos céus. Jesus sabia que eles sofreriam quando Ele não estivesse mais ali, mas Ele fala, olha, não se turbe o vosso coração, não se angustie, eu vou, mas virá um outro. E a palavra diz que, lá na origem dessa palavra, esse o outro quer dizer assim, um do mesmo tipo que eu. E aí Ele anuncia que o Espírito Santo virá, que o Consolador virá. E de fato veio, não veio? Porque tudo que o nosso Pai promete, Ele cumpre. Toda a palavra do Senhor, ao longo de toda a história, foi cumprida. E Ele cumpriu. Dias depois, o Espírito Santo veio, desceu sobre aquele povo. E habitou naquele povo. E a partir de então, todo aquele que confessa Jesus como seu Salvador, que crê no seu coração, que se arrepende, recebe o Espírito Santo. Se torna templo do Espírito Santo. E para que eu estou falando isso? Porque isso tem tudo a ver com provações. Isso tem tudo a ver com dificuldades. Isso tem tudo a ver com as situações que a gente passa nessa vida. Nós não estamos imunes. E Jesus está dizendo, olha, vocês vão ter aflições. Vocês são os meus amados, vocês são os escolhidos, vocês são os chamados, mas vocês vão ter aflições. Vocês vão ter sofrimentos, vocês vão passar por perseguição. Muitos de vocês vão morrer. Muitos de vocês vão passar por coisas inimagináveis. Mas calma, calma. Eu venci o mundo, vocês vão vencer também, independente da circunstância. E aí, quando a gente fala sobre essas aflições da nossa vida, eu quero só pontuar alguns exemplos dessas aflições, né? Em família, passamos aflições? Xiii! Nessas aflições e nessas provações em família, nós valorizamos mais a aliança ou o orgulho? O que fala mais alto? O que é mais importante? É eu ter razão ou é eu preservar essa aliança com o Senhor? Olha o âmbito, né? Eu estava preparando nessa aula e pensando assim, Senhor... Assim, é importante a aliança, né? Mas, como nós, seres humanos, às vezes somos muito orgulhosos, né? Sim. E eu estava preparando a aula e estava pensando assim, Senhor, olha a dimensão. Olha, vamos lá para a dimensão da aflição daquele povo. Destruição. Carnificina. Coisas assim, crianças sendo mortas, crianças sendo levadas, mulheres, velhos, o templo sendo destruído, toda a identidade daquele povo sendo destruída, uma coisa imensa, né? É uma aflição? É uma provação? É. Uma briga de casal? É uma aflição? É uma provação? É. E o Senhor não olha para nós e fala assim, deixa de ser bobo, presta atenção, isso aí não é aflição, não. Isso aí é mimimi, você tá muito mimado. O Senhor não fala isso. Ele considera, Ele cuida, Ele ajusta. Mas, como detentores desse grande poder, como responsáveis por tão grande salvação, olha o que a palavra fala, né? Ai de nós se nós desprezarmos tão grande salvação. Foi o que o Senhor nos deu. E aí, quando a palavra fala a respeito disso, está falando da nossa responsabilidade. Olha isso. Portanto, como escolhidos de Deus, santos e amados,
Vistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor os perdoou. Isso é responsabilidade nossa. Perdoem como o Senhor os perdoou. Isso aqui é antídoto, é vacina, é remédio para as nossas grandes questões familiares. Seja de pai com filho, de filho com pai, esposa com marido, mãe e pai com filho, em todos os âmbitos. Se a gente coloca o orgulho lá na caixinha que ele deve estar, bem destruído ou bem escondido ali, momentaneamente escondido até que ele seja extirpado, se a gente coloca o orgulho no lugar, ele perde força. Se a gente dá espaço para a humildade, se a gente dá espaço para entender quem sou eu, olha o tanto que o Senhor me perdoou, olha o tamanho da dívida que ele perdoou, quem sou eu para não perdoar o outro? Se a gente considera essa instrução do Senhor, a gente desfruta da bênção e da graça que é viver em paz. A paz do tipo de Deus. Temos aflições financeiras? Não. Só lá no... Como é que o pessoal fala? Só na Austrália, né? Aqui não. Sim, as aflições financeiras também chegam até nós. Muitas vezes por um pensamento e por uma estrutura de escassez. Às vezes você pensa, eu vivo endividado. Por que eu vivo endividado? Você foi criado na escassez. É um padrão. Mesmo que o dinheiro chegue até você, você não sabe o que fazer com ele. Você faz a coisa errada com o dinheiro. E você dá um jeito de novo, estar na escassez, porque você foi criado na escassez. Quantas vezes nós administramos, somos péssimos mordomos, né, dos benefícios que o Senhor nos dá? Quantas vezes administramos muito mal e depois sofremos as consequências, tendo aflições nas questões financeiras e na nossa vida financeira? Temos fé na aliança ou nos apoiamos em nossas próprias capacidades? E aí, quando vem a aprovação financeira, além de não ter administrado bem, na hora da aprovação financeira, a gente tende a se apoiar no nosso entendimento e na nossa capacidade. Como que eu vou resolver isso? O que eu vou fazer com isso aqui? E aí vem um desespero. Que aí a gente descobre que a nossa capacidade é falha, que o nosso entendimento é falho. Então, na hora que o leite foi derramado, que já chegou a situação e a aprovação, o caminho é crer no Senhor e confiar nele e descansar nele. O nosso relacionamento com o Senhor e o entendimento da aliança dele para conosco, ela precisa envolver essa confiança de que ele está cuidando. E de que mesmo que eu sofra consequências dos meus erros, das minhas falhas, da minha ignorância, ainda assim a aliança do Senhor conosco permanece. E ele está disponibilizando formas e meios para que eu passe por isso. Opa, não li, né? O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória, por Cristo Jesus. Filipenses 4:19. Passamos por aflições no ministério, na igreja, nas missões? Não, né? Não tem situações nenhuma na igreja. Tem sim. A igreja é uma bênção. A igreja é assim, plano do Senhor para as nossas vidas. É um ajuntamento. E através desse ajuntamento, quantas e quantas vidas acessam a Jesus? Quanta coisa eu faço e você faz na casa do Senhor que você não consegue fazer na sua casa. Hoje eu estou dando aula aqui para vocês. De que forma vocês iriam lá na minha casa para eu dar essa aula para vocês? A igreja viabiliza tudo isso, é bênção demais. Mas é um monte de gente, cada um com suas provações, cada um com seus sofrimentos, cada um com as suas características. Muitos pensam em resolver só o seu lado e para isso passam por cima do outro. Muitos estão vivendo grandes provações e não conseguem enxergar a humanidade do outro. Faz parte da nossa vida e da nossa natureza humana, ainda como igreja, passar por essas provações, passar por essas situações. Mas a gente tem que lembrar que nós fazemos parte de algo muito maior do que o nosso próprio chamado, a nossa própria vocação, o próprio propósito da nossa vida. Nós fazemos parte de algo muito maior. É a noiva de Cristo. É a noiva de Cristo. E a palavra diz: para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu estou em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. E aí a gente tem que lembrar que todo conflito que a gente tem dentro da igreja,
que todas as vezes que nós escolhemos a desunião, nós estamos indo contra isso aqui, ó, para que o mundo creia que tu me enviaste. Quando eu falo mal da igreja, quando eu falo mal do irmão, quando eu gero contendas e dificuldades dentro de uma igreja, olha o que eu estou atrapalhando ali, ó. Para que o mundo creia que tu me enviaste. Quando nós trazemos vergonha para dentro da igreja, quando nós expomos a igreja de Cristo, nós estamos enfraquecendo esse entendimento no mundo de que foi o Deus que enviou a Jesus Cristo. Quando a igreja está unida, quando nós passamos pelas dificuldades, quando nós olhamos a humanidade do outro, quando nós perdoamos, quando nós olhamos para nós mesmos e pensamos assim, tá, errou comigo, mas eu também erro, eu também falho, quem sou eu para estar julgando? Deixa eu pegar esse orgulho, esse senso de justiça, guardar aqui e manifestar a humildade, manifestar a mansidão, a bondade. É por algo muito maior, é para que o mundo creia que Deus enviou a Jesus Cristo e que o Senhor é o Salvador. Então, tem coisas que você pode fazer que vão ser notórias, mas tem coisas pequenas, como relevar uma situação, chamar um irmão em amor. Meu irmão, deixa eu te falar, meu coração está pesado desde aquele dia que você falou tal coisa. Eu quero te pedir perdão, porque eu pensei mal a respeito de você, eu não conheço a intenção do seu coração, mas eu precisava expor isso. Ou o irmão, uma coisa muito séria com o irmão, faz o que a palavra instruiu, chama outro irmão, vai conversar em amor. A igreja hoje não sabe mais exortar. A igreja hoje tem o hábito de fazer emboscada para as pessoas, para expor as pessoas, para envergonhar as pessoas. Mas a palavra nos ensina a exortar uns aos outros. E exortação envolve amor. Exortação precisa envolver o zelo com a vida do irmão e com a noiva de Cristo. Deixa eu ver. Que outra aflição? Na saúde, existe aflição? A aliança permanece para contemplar o homem como todo, no espírito, na alma e no corpo. O Senhor quer cuidar de nós e manifestar a sua aliança na nossa saúde também. E aí entra também as nossas responsabilidades. Não como direito, não durmo direito, não me exercito, faço tudo errado. Tudo errado. Minha alimentação toda errada, eu passo semanas sem comer uma fruta, uma verdura, só nos industrializados, o tempo inteiro, Coca-Cola, sem parar. Aí o corpo não bebe água, aí o corpo, ó, aí vem a aflição na saúde. O Senhor está me provando. O Senhor trouxe essa doença para eu aprender. O Senhor trouxe essa dor. A gente tem que ter responsabilidade. Existem enfermidades que chegam, existem questões genéticas, mas existe também o poder do Senhor. E a palavra fala que lá naquela cruz, Ele levou sobre Ele todas as enfermidades. Todo o nosso castigo, toda a miséria que estava sobre nós, Ele levou. E nós precisamos, em fé, acessar tudo isso. Esticar o nosso braço da fé e acessar a cura e ajustar. Meu filho me perguntou esses dias, meu filho mais novo me perguntou esses dias a respeito disso. Por que algumas pessoas que são de Deus ficam doentes? Por que algumas não são curadas e morrem? Olha que pergunta complexa, né? E eu falei para ele, meu filho, envolve tanta coisa. Pode envolver uma consequência, pode envolver uma falta de fé, pode envolver um propósito naquela morte que a gente não conhece. Pode envolver também, às vezes a pessoa tem fé, a pessoa está buscando, ela está fazendo tudo que ela pode ali, mas lá dentro dela tem uma raiz de amargura, um rancor guardado por alguém que já está incrustado nela já. Você ora pela pessoa, ela declara e não é curada. Falta de perdão, falta de amor. Ou seja, são muitos contextos, mas o que a palavra nos diz é: o Senhor o sustentará em seu leito de dor. Tu o restauras em sua enfermidade. Para o Senhor, nada é impossível. Na enfermidade, o que nos cabe é buscar ao Senhor, acessar tudo que Ele tem para nós, disponível, de cura, de milagres, e deixar o Senhor cumprir o que Ele tiver que cumprir nas nossas vidas. Também o luto é uma grande aflição nas nossas vidas, uma grande provação. Nós não entendemos os caminhos, mas nós conhecemos o caráter do nosso Pai. Lá em 2 Coríntios 1,5 diz: porque como as aflições de Cristo transbordam para conosco, assim também por meio de Cristo transborda a nossa consolação. Por meio do Senhor é que vem a consolação necessária no momento de luto. É uma das piores dores dessa vida. A dor do processo, a dor
da notícia, do momento e a dor da saudade. Mas é o Senhor quem nos consola. E nós precisamos lembrar em todo o tempo que nós fazemos parte da nova aliança e que o Espírito Santo está dentro de nós. O luto não pode ser para nós um fim. Algumas coisas vão precisar ser ajustadas, uma dor vai ficar, mas nós precisamos prosseguir. Afinal de contas, o Espírito Santo intercede por nós através de gemidos inexprimíveis. O Espírito traduz o que a gente não consegue formular. Não está sabendo orar? O Espírito vai interceder por você. Através daquilo que você não sabe formular, gerar palavras. Ele ora segundo a vontade do Pai, ele sustenta a nossa comunhão mesmo quando a nossa consciência está confusa. O Espírito garante que a nossa dor não rompa a aliança. Nós vamos passar por dores extremas, mas mantenha a sua comunhão. Tenha o entendimento de que o Espírito Santo é que está intercedendo por você e ele é que vai impedir que você rompa a aliança com o Senhor. Ele é o selo da nova aliança. Lá em Efésios 1:13 diz: quando vocês ouviram a palavra da verdade, o evangelho da sua salvação, e creram nele, foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa. E aí é importante lembrar que todas essas provações, elas têm que ser momentâneas. Gente, não é para crente viver na aprovação. Se o crente vive na aprovação, tem alguma coisa errada. Porque até esse povo aqui do exílio, eles tiveram o momento deles ali. E Jeremias falava para eles, olha, plantem jardins, construam casas. Olha o que ele está falando. É uma dor extrema, é um caos. Continue vivendo, continue produzindo, continue criando, mesmo dentro da dor. A dor não é para nos paralisar, a provação não é para nos parar. E aí lá em 2 Coríntios 4, por isso não desanimamos, embora exteriormente nos desgastemos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos produzem para nós uma glória eterna, que pesa mais que todos eles. E essas provações são para mostrar que a fé que vocês têm é verdadeira, pois até o ouro que pode ser destruído é provado pelo fogo. Da mesma maneira, a fé que vocês têm, que vale muito mais do que o ouro, precisa ser provada para que continue firme. Amém? E para encerrar, quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti enfrentamos a morte o dia inteiro, somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os demônios, nem o presente, nem o futuro, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem ninguém em toda a criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Romanos 8. Nada nos separará dessa aliança. Amém? Fique de pé, vamos encerrar. Que essa palavra tenha produzido em você o ânimo necessário para passar pelo que quer que você esteja passando. Que essa certeza seja renovada no seu coração, trazendo força, trazendo o ânimo necessário para vencer. Amém? Pai, nós te agradecemos por esta manhã, te agradecemos por este ensino, pela sua graça e o seu poder que se manifesta em nós. Espírito Santo, que essa palavra venha como bálsamo no nosso entendimento, nas provações que estamos vivendo, Senhor, nos questionamentos, nas dores, no desânimo, no cansaço. Em nome de Jesus, Senhor, renova em nós essa esperança. Nós trazemos à nossa mente a esperança de que o Senhor cumpre a sua palavra e toda a sua promessa. Em nome de Jesus, levanta homens e mulheres convictos de que a sua aliança depende apenas do seu caráter, Senhor. Não depende de circunstâncias, não depende, Senhor, de acontecimentos ou da estabilidade da vida. Nós te agradecemos, Senhor, porque essa palavra em nós é vida, é poder. Nós te agradecemos porque através dela nós vamos passar pelo que tivermos que passar e como a sua palavra diz, sempre sairemos mais que vencedores em ti. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém.